E aí, pessoal, bom dia para todo mundo. Mais um poema aqui do simbolismo, esse movimento aí da estética poética no Brasil, na virada do século XIX para o século XX. 12 grandes nomes do simbolismo no Brasil: Alfonso de Guimarães e Cruz e Souza. Agora trazendo aqui um clássico do Cruz e Souza, Cárcere das Almas, um soneto. E o soneto diz assim: "Ah, toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-nos as portas do mistério." Então, jovens, vocês percebem aqui nesse poema o simbolismo de Cruz e Souza naquela temática da alma, uma temática bem platônica, a alma aprisionada, o grilhão da alma, a prisão da alma, o calabouço da alma é o corpo. Existe uma ideia aqui de desmembrar, né, de desligar o corpo da alma, e isso significando libertação, naquela visão platônica, mais uma vez, que o corpo é um elemento que aprisiona, que limita a expansão e o conhecimento, a consciência da alma, e, portanto, a expectativa de que a morte como libertação traga uma visão mais esplendorosa da realidade, a visão pura, perfeita, a visão que não é manchada pela percepção dos sentidos, que nessa visão platônica é sempre uma percepção limitada, uma percepção enganosa, uma percepção que não é a mais plena ou a mais verdadeira. Então, começando mais uma vez pelo começo, Cárcere das Almas. Mais uma vez a ideia de que a alma está encarcerada, e isso é uma realidade universal. Estão aqui as almas citadas como experimentando essa mesma realidade do cárcere. O primeiro verso já deixa isso bem claro: toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas. Então, essa prisão da alma, esse soluçar nas trevas, é a alma aprisionada ao corpo. Daí ele falar na segunda linha, no segundo verso do quarteto: entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Então você percebe a ideia de que é como se o corpo fosse de fato uma jaula, um calabouço, e pelas grades, né, são os olhos ou então os sentidos do corpo, se percebe a realidade dos mares, das estrelas, das tardes, da natureza. E é sempre essa ideia de que a alma percebe em parte, é uma percepção limitada, porque o corpo, ao mesmo tempo que esse elemento de contato com a realidade do mundo visível, é também o elemento aprisionador, né? O corpo é o cárcere da alma. Então fica clara na primeira estrofe essa ideia da prisão da alma ao corpo, e ele agora fala da aspiração da alma, que é da liberdade. Tudo se veste de igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Aqui tem duas coisas curiosas, né? Mais uma vez, a primeira, aquela mais simples, a ideia de que a alma anseia a liberdade. O corpo é um limitador dessa liberdade. Então, tudo que está lá fora, tudo que é impedido de contato, se veste de igual grandeza, porque é aquilo que não é a experiência de quem está aprisionado. Quem está aprisionado não pode ter acesso às coisas mais simples de uma vida cotidiana, que dirá as coisas mais simples ou as coisas mais elevadas da plenitude da existência. Então a alma suspira as liberdades, ela sonha. Olha aquela linguagem do simbolismo, né? Do sonho, do onírico, do desejo, da coisa pura, idealizada. E aí o texto fala que a alma, sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Então perceba aqui um jogo de informações que escapam da nossa sensação consciente, da nossa sensação possível deste mundo. O que seria
espaço da pureza, e veja que está com E maiúsculo, com P maiúsculo, para indicar aquela ideia de um espaço específico, definido, de uma pureza plena, absoluta. Então diz que a alma, sonhando, rasga as imortalidades no etéreo espaço da pureza. São aquelas linguagens bem diretas, bem oblíquas, bem sugestivas, que fazem você ficar refletindo o que seria esse espaço da pureza de maneira plena, o que é rasgar a imortalidade, o que é imortal pode ser ferido dessa forma, rasgado. A ideia de que a alma consegue, ou deveria conseguir, penetrar num ambiente, numa dimensão mais elevada, mais perfeita, mais idílica. Então, o conceito aqui é que a alma, sonhando as liberdades, ela projeta também nesse sonho chegar a essa elevação plena, essa elevação absoluta, essa elevação perfeita. Aí agora ele retoma aqui o eu lírico, a sua conversa com as almas. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz funéreo. Então ele colocou no quarteto a expectativa da alma, no segundo quarteto, de alcançar o espaço da pureza, rasgar as imortalidades, e agora ele volta para a realidade da alma, que é essa realidade de limitação, a realidade do cárcere. Daí ele fala de novo das almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais. Então ele vê essa coisa do corpo, né, como uma masmorra intransponível, que a alma se angustia para tentar se libertar e não consegue, pelo menos enquanto no corpo está, óbvio, né? E aí ele diz: abandonadas da dor no calabouço, né? No calabouço da dor. E veja aí mais uma vez essa dor com D maiúsculo, essa indicação dessa dor plena, intensa, absoluta, como se fosse não apenas uma experiência cotidiana, mas a dor essencial, né? Que é a dor da prisão da alma. E ele fala que ele está nessa dor do calabouço atroz e funéreo, porque é isso que o corpo faz com a alma, faz a alma sofrer, faz a alma enlutar-se, faz a alma entristecer-se, né, como algo fúnebre, morto. E ele termina o poema colocando esse questionamento para a alma, né? Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Então ele parece sugerir uma coisa neoplatônica, de que a alma está aprisionada ao corpo, de que há um ser divinal, o chaveiro do céu. A gente pode pensar em Deus ou nos seres angelicais, e aí entra bem no neoplatonismo. Quem é que possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Fica então aqui a sugestão de que abrir a porta, ter a chave, é o momento em que a alma se desmembra, se descola do corpo, é o momento da morte. Então a morte é vista então como uma libertação dessa experiência de clausura da alma. E aí ele chama essa experiência também de porta do mistério. E você vê mais uma vez esse M maiúsculo, né? O grande mistério, o mistério universal, que é o mistério do que acontece após a morte. Então é um discurso que encaixa bem com o neoplatonismo, essa ideia da morte como libertação, esse conceito de que após a morte vem uma experiência inefável, que não se pode relatar com palavras, que é a experiência de estar diante do grande mistério, talvez o mistério de Deus, o mistério do reino celestial. Então, abrir as portas do mistério é permitir a passagem da efemeridade do tempo para a pureza da eternidade, e isso seria a grande realização da alma. Então, jovens, aqui você tem mais uma vez um poema onde, em forma de soneto, esse conceito de relação alma-corpo, e sempre nessa visão meio neoplatônica, a alma é elemento puro, essência do ser humano, corpo, aprisionamento, cárcere, dor, sofrimento, angústia, a expectativa da libertação e o questionamento final, né, de quem é que pode trazer essa libertação para a alma, quem é este que possui as chaves para abrir as portas do mistério. Espero que você tenha entendido melhor, que tenha ficado mais claro para você esse poema, e a gente se vê num outro momento. Lhe agradeço muito a atenção.
Deixe aí a sua pergunta, o seu comentário para a gente ir conversando e a gente se vê no próximo momento. Muito obrigado, valeu, bom dia.